E chegamos agora ao momento da palavra preciosa. Hoje, nessa manhã de quarta-feira, dia 19 de abril, quero compartilhar com você uma palavra e falar de uma mulher que foi um exemplo para nós na Bíblia Sagrada. Hoje eu vou falar de Ana. E o tema que eu quero compartilhar com vocês dessa mensagem é: quanto mais forte o voto, maior a unção. Eu quero começar agora lendo o texto que está em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Até aqui a palavra do Senhor. Estava meditando esses dias na história de Ana, dessa mulher de Deus, dessa mulher que nos ensina, através da palavra do Senhor, como vencer as adversidades da vida. Ana era uma mulher que era casada com um homem que ele também tinha outra mulher. Naquela época, na época da lei, os homens poderiam casar-se 2 vezes ou até mais vezes, ter mais mulheres. Era algo realmente que era um sofrimento para as mulheres, apesar de isso estar enraizado na cultura lá do povo de Israel. A poligamia, que é um assunto, né, que muita gente se pergunta por que Deus permitiu a poligamia. A poligamia, hoje em dia, aqui dentro do Brasil, né, dentro das leis brasileiras, ela não é permitida, ela é crime. E nós vemos que muita coisa mudou depois da vinda do Senhor Jesus. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, que fala a respeito que o homem seja fiel a uma mulher, né, como os pré-requisitos de ser um bispo, um presbítero, um homem da casa de Deus. Então, algumas coisas mudaram depois de Cristo. Eu vejo que o Senhor Jesus, ao vir na terra, ele contemplou muito o sofrimento das mulheres que colhiam frutos desde o pecado original, desde o pecado de Eva. Porque quando Deus criou Adão, ele não criou Adão para 2 mulheres, mas para apenas uma mulher, que se chamava Eva. Mas vemos que
os sofrimentos e o pecado, né, se alastraram pelo mundo, de forma que a bigamia era algo que se tinha por normal. E isso se aproveitava também a situação para que o número da nação de Israel crescesse muito, visto que muitos homens morriam de maneira prematura devido às guerras, devido às situações que na época o povo enfrentava. Mas glória a Deus que não existe mais poligamia, mas Ana era uma mulher que enfrentava esse dilema. Ana tinha uma rival que se chamava Penina. Seu esposo, Elcana, a amava. Aqui a palavra de Deus diz que ele amava Ana, mas ela tinha um problema, ela era estéril. Enquanto que Penina tinha vários filhos. Ela não conseguia gerar. E aquilo dali a maltratava. Aquilo dali era como se fosse um fantasma a persegui-la dia após dia. Algo que ela não conseguia vencer. Algo que não dependia dela para que fosse vencido, mas somente a mão do Senhor poderia mudar essa situação. Então, quem foi Ana? Né? Quem era Ana? Ana era uma moça, uma mulher impedida de gerar, uma mulher humilhada por sua rival, uma mulher triste, apesar de ser uma mulher crente. Ela era uma mulher triste. E o Senhor hoje te pergunta: quem é você? O que você tem passado? O que você tem sentido? Nesse momento eu pergunto para você, né? E você, minha irmã? Qual é o teu problema? O que tem entristecido o teu coração? Ana, ela tinha um problema que não estava nas mãos dela resolver essa questão. Existem problemas na nossa vida que as nossas palavras, as nossas ações, os nossos argumentos não podem mudar nada. Apenas uma intervenção do céu seria capaz de mudar o nosso coração, como se encontra, as situações ao nosso redor. Às vezes pode ser uma situação de doença, às vezes pode ser o comportamento de alguém que convivemos, uma situação que Deus nos colocou para que a gente possa enfrentar através da fé. E Ana, ela tinha ciência disso, que ela não podia mudar isso, não estava no poder dela. Nada que ela tomasse mudava a infertilidade dela. Acredito que ela já tenha, no decorrer da sua história, da sua vida, ter tomado alguns chás, ter pedido auxílio de pessoas nesse respeito, mas ela sabia que somente o tete a tete com o céu, somente em oração ao Pai Celestial, essa situação poderia mudar. Era algo que doía no coração dela falar. Era algo que amargurava a vida dela. A palavra de Deus diz que ela não comia. Ela se entristecia tanto que ela emagrecia de tristeza por não conseguir comer. Eu não sei se você já passou por isso, de não conseguir comer, de tanta tristeza, de tanta decepção, de tanta agonia na sua alma. E essa era Ana. Mas Ana, a palavra do Senhor diz que, no versículo 9, então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ela foi até o templo. Teve um momento na vida de Ana que ela quis fazer diferente. Deu um start no coração dela. Um start para que ela se colocasse de pé. A palavra do Senhor diz que Ana se levantou. Diante daquela circunstância, diante daquele problema, diante da sua esterilidade, diante da humilhação que ela passava ano após ano, quando eles iam até Siló, porque vinha Penina com a sua família inteira, com todos aqueles seus filhos, enquanto ela vinha solitária, andando pelo caminho, sem ter a companhia de nenhuma criança ao lado dela. Ana
Dessa vez não ficou recolhida, não ficou remoendo a sua tristeza. Ela não ficou em casa amargurada, pensando em todo aquele problema. Porque tem vezes, irmãos, que nós precisamos esquecer o problema para poder enfrentá-lo. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente fica ali, olha, remoendo aquele problema, é tudo que Satanás quer para trazer tristeza para nossa alma, para trazer a depressão, para tirar a vitalidade. Mas a palavra do Senhor diz que Ana se levantou. Ela se levantou. Irmãos, eu imagino a cena, né? Eu acredito que o Espírito Santo deve ter visitado Ana e ter dito: mulher, se põe de pé. Vai até o templo, busca o teu Deus e eu falarei contigo. Eu sou o único que posso enxugar as tuas lágrimas. Eu sou o único que posso tocar no teu ventre. E Ana, dessa vez, irmãos, ela sacudiu a poeira, ela se colocou em pé. E ela foi até o templo. E a palavra de Deus diz que ela, diante do sacerdote, dentro do templo, ela orou com toda a sua alma. E ali ela derramou toda a amargura que havia dentro da sua alma. Ela foi rasgar o coração dela diante desse Deus. Que ela ouvia falar dele. Que ela, desde a infância, desde que nasceu, ela convivia dentro desta fé. A fé dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas até então Ana não tinha tido uma experiência com Deus. Ela precisava ter uma experiência com Deus. E dessa vez ela foi ao templo não como uma pessoa religiosa, mas ela foi até o templo para o tudo ou nada. Ela foi para decidir. Ela foi para rasgar o coração dela. Antes ela ouvia falar do poder de Deus. Antes ela escutava histórias de milagres acerca dos feitos de Deus em Israel, o mar que se abriu, o maná que foi entregue ao povo de Deus que caiu do céu. Ela ouvia falar também que Sara era estéril e conseguiu conceber, já idosa. Ela ouvia falar também que Rebeca tinha sido estéril e tinha concebido gêmeos depois de 20 anos de oração. E ela disse, com certeza em seu coração: Pai, eu preciso te conhecer. Me faz te conhecer, Senhor. Hoje, nesse dia, Senhor, eu preciso tocar em Ti. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Eu preciso, Pai, fazer com que os meus olhos contemplem aquilo que ainda não viram. Ó Deus, eu não quero mais a experiência dos outros, mas eu quero viver uma experiência contigo. Me faz te conhecer, Senhor. E ali, Ana, ela orou a sua amargura, ela chorou abundantemente. Acho que nunca ela tinha tido uma particular tão forte como ela teve nesse dia. A palavra de Deus não fala de outros momentos onde Ana, anteriormente a esse dia, tenha se rasgado e todos os anos ela ia e se rasgava perante Deus. Não fala, mas fala de uma Ana que ficaria calada, que ficava calada, uma Ana que sofria, uma Ana que não comia, uma Ana que se fechava dentro das suas emoções. Mas só que chegou o dia do start, o dia que Deus ela colocou de pé, o dia que ela escutou a voz do Espírito Santo, ela disse: hoje eu vou para a casa do Senhor diferente, hoje eu vou rasgar meu coração, hoje eu conheço o poder de um Deus vivo. Aleluia. E assim Ana foi, e ela chorou abundantemente. E a palavra de Deus diz que ela votou um voto a Deus, né? Que é o item 2 agora da nossa meditação. Qual foi o voto de Ana? Versículo 11 de 1 Samuel diz: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por
todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela rasgou o coração diante de Deus. Mas ela partiu agora por um caminho que abre céu. Ana, ela fez um voto a Deus. Ana, ela foi diante do Senhor, foi das portas do céu com a sua oração. E ela disse: Deus, eu quero ter a alegria de teu filho. Eu quero sentir essa alegria, Senhor. Eu quero ter a alegria de saber que eu tenho um Deus que me ama também e que me escuta. E diante do Senhor, meu Pai, eu quero te dizer que eu não terei apego a essa promessa que o Senhor me entregar. Mas essa promessa que o Senhor me entregar, Senhor, será para a tua glória. Será para ti, Senhor. Será para o teu serviço. Ele será o primogênito e ele será teu, Senhor, para te servir por todos os dias da vida dele. E desde já consagro ele como um nazireu, porque sobre a cabeça dele não irá passar navalha. Deus, se tu me der, eu te dou essa criança. Irmãos, o voto de Ana, ele é um voto muito profundo. É um voto diferenciado. Muitas pessoas vêm à casa de Deus, mas elas não têm pacto com Deus. Ana, ela firmou um pacto com o Senhor, uma aliança, e era na vida do filho dela, na vida da promessa que ainda viria na sua barriga. Ana foi uma mulher corajosa, mas Ana, ela foi para decidir. Ana rasgou o véu. Ana chegou ao trono da glória com a sua oração, com as suas súplicas, mas com o seu voto. O voto de Ana fez com que Deus se levantasse do trono. O voto de Ana fez os anjos olharem uns para os outros e dizerem: agora sim, agora vai ter rebuliço no céu. Agora Deus vai mandar um de nós descer para tocar no ventre daquela mulher. Porque Ana mostrou para Deus que, apesar disso causar tanto sofrimento a ela, ela não queria essa promessa para ela. Ela queria aquela promessa para Deus. Ela devolvia para ele. Deus tiraria o opróbrio de Ana, mas Ana entregaria toda a honra e toda a glória ao Senhor, entregando o seu filho na casa de Deus para o servir. Muita gente diz ser Ana, mas pouquíssimas são como Ana, que tem coragem de votar, que tem coragem de cumprir seus votos. Sabe, irmãos, nós vemos o fruto do voto de Ana na vida dela, mas nós vemos o fruto do voto de Ana na vida de Samuel. Porque imagina só, uma mulher tem um filho, ela nunca foi mãe. A palavra do Senhor disse que depois disso, ela mudou. Olha só, está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17 e 18. Ainda tem mais uma coisa. Ela foi também no templo e depois desse choro, desse voto, desse mistério dela com Deus, ela ainda foi julgada, irmãos. O sacerdote ainda olhou para ela e achou que ela estava embriagada, mas Ana não estava nem aí com o que os outros pensavam. Ana, ela queria tocar no trono da graça de Deus, então ela não estava nem aí para o que Eli estava dizendo. Ela não queria saber o que os outros estavam pensando, se Penina estava ali mangando dela porque ela estava assanhada, se a pintura dela tinha borrado. Ela não queria saber, ela queria saber se Deus existia ou não, ela queria saber se ela ia ter ou não uma experiência com o céu. Então, quando veio a intervenção de lá para cá, que veio gente falar, que veio o sacerdote dizer: olha, você está embriagada, ela não ligou para nada. Aquela mulher, ela estava coberta de unção.
Você já viu uma pessoa cheia da unção? Quando a pessoa está cheia do poder de Deus, ela não se importa com o que os outros estão vendo, o que estão falando. A unção de Deus veio sobre a vida de Ana. E nós vemos aqui o que aconteceu, né? Ela mesma respondeu ao profeta Eli, versículo 16, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana, ela sentiu algo diferente nesse momento em que ela fez essa oração e esse voto. Sabe, veio uma certeza dentro do coração dela, algo que acalentou a alma dela. Deus tocou na alma dela de forma que ela mudou. De forma que ela não era mais aquela pessoa triste, de forma que ela não era mais aquela pessoa que se sentia acusada, desamada por Deus, por não conceber. Uma mulher que não concebia, irmãos, naquela época, ela era tida como uma mulher amaldiçoada, uma mulher sem salvação. Mas Ana, depois que ela orou dessa forma a Deus, ela começou a enxergar as coisas de outra forma, ela sentiu as coisas de outra forma. E a palavra de Deus diz que voltou a fome, ela comeu. E o semblante dela não era mais triste. E versículo 19 diz que levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Deus, ele tocou e abriu a madre de Ana. Esse voto de Ana, irmãos, foi forte. E agora eu quero descrever para vocês o que foi o voto de Ana. Agora imagina você com seu bebê, você que é mãe. Seu primeiro filho, você recebe nos braços, Ana concebeu, Ana teve um menino varão. Eu acredito que ela olhava para aquele menino e ficava impressionada como Deus tinha feito isso por ela. Ela pediu que fosse um menino, que fosse um homem, e nasceu perfeito, aquele menino lindo nos braços dela. E ela deu de mamar essa criança, ela cuidou dele com todo carinho, mas ela cuidava do menino e olhava para o menino, sabendo que aquele menino não era dela, mas ia ser do Senhor. Era um primogênito que iria não ser criado por suas mãos, mas ia ser criado aos cuidados de Deus, na casa de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 1, verso 24, que o havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor a Siló. E o menino era ainda muito criança. O menino era muito pequenininho, né? Ela esperou o filho desmamar. Ela deu leite até que ele desmamou do seu peito. Normalmente, as mulheres de Israel, elas desmamavam o filho aos 3 anos de idade. Alguns teólogos dizem que poderia ser entre 3 e 5 anos. Mas não mais do que isso. Então, ele ainda era muito pequeno. Ainda precisava de cuidado da mãe para poder se alimentar, para poder ir no banheiro, para poder tomar banho, para poder se trocar. Era uma criança indefesa. Uma criança acostumada a dormir agarrado com a sua mãe. Uma criança acostumada a toda noite ser embalado por ela para dormir. Mas você vê aqui, irmãos, que Ana, ela foi radical quanto aquilo que ela prometeu a Deus. Ela prometeu, ela voltou. E ela voltou e cumpriu com aquilo que todos diziam que era radical. Talvez alguém tenha dito, você é louca, você vai entregar seu filho na casa de Deus? Você prometeu isso para Deus, Ana? Como é que vai ficar essa criança sem você?
Quem vai criar esse menino? O sacerdote? Será que ele vai conseguir alimentar? Esse menino vai chorar, Ana. Esse menino não vai comer, esse menino vai sofrer. Deus não quer isso. Eu não sei se você já viu alguém falar dessa forma, no relativo a votos que você fez a Deus. Será que Deus realmente quer isso? Mas Ana, ela não negociou sua consciência, ela sabia muito bem o tamanho do milagre que ela recebeu e o que ela tinha dito ao seu Deus. A palavra do Senhor diz que se você votar, você cumpra, porque Deus não se agrada de tolos. Há uma palavra também no livro de Eclesiastes que fala que sejam poucas as suas palavras diante de Deus. Mas se você votar, cumpra seu voto. Porque se você não tem como votar, se você não tem como cumprir aquilo que você falou, fique calado diante de Deus. Mas Ana sabia o que tinha dito ao Senhor. E por mais que o coração dela se despedaçasse diante disso, ela desmamou o menino, ainda pequenininho. Ela foi até o templo e assim ela levou ainda um sacrifício, irmãos. A palavra de Deus diz que ela levou 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho. Ela trouxe oferta no momento que ela ainda foi entregar a sua oferta mais preciosa. Ela não entregou o seu filho para ser criado na casa de Deus, apenas está aqui um menino. Não. Ela ainda foi com honras entregar a Deus. Acredito que ela tenha banhado a criança, acredito que ela vestiu uma roupinha. Eu acredito que esse voto, essa consagração, onde ela levou 3 bezerros, que era mais do que o normal, quando uma pessoa ia apresentar uma criança a Deus. Eu acredito que ela tenha feito isso aqui, orando no seu coração. Deus, pois agora, Pai, toma o entendimento do meu filho. Consola o coração dele. Sustenta também o meu coração, Senhor. Estou aqui, meu Pai, para cumprir com tua palavra. Eu vou me embora, Senhor, e só vou voltar aqui de ano em ano para ver meu filho. A palavra de Deus diz, irmãos, que ela deixou a criança e ela só voltava de ano em ano, trazendo roupinha para Samuel. Está aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 19. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia. Com o seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Samuel, versículo 18, diz aqui a palavra de Deus que ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido numa éfode de linho. Ele ainda pequenininho, ele já começou, irmãos, a ministrar. Ele muito pequeno, ele já tinha sobre a vida dele uma unção. Já havia sobre a vida de Samuel algo diferente. A sua mãe fez um voto por ele, fez um voto nazireu por ele. E ele só via ela de ano em ano. Imagina só, irmãos, é algo sobrenatural. Uma mãe olhar um filho tão pequeno, todos os anos só trazer uma roupinha para entregar. E dali ela sair, e ela voltar, ele está vivo, ele está bem. Olha como ele está cheio de saúde, olha como ele está ficando lindo, olha como ele está ficando grande. Mas ela não quebrava o voto dela, irmãos. E Deus honrou tanto essa mulher, que a palavra do Senhor diz que ela não ficou só, mas o Senhor deu a ela mais filhos. Deus fez ela ter mais filhos fora Samuel. De ano em ano ela ia até lá e ela concebia um bebê. E ela tinha outro bebê, ela começou a ter outros filhos, embora o coração dela estava ali naquele primeiro que ela deixou no templo, mas ela tinha uma aliança com o Senhor. A palavra do Senhor diz que em 1 Samuel 2:21, olha aqui, visitou, pois, o Senhor a Ana.
e concebeu e teve mais 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. O voto dela estava lá crescendo, servindo a Deus com éfode de linho. E ela foi abençoada. Deus não deixou ela só. Porque Deus, ele não quer nos deixar sem nossas bênçãos, mas Deus, ele nos galardoa. Deus nos recompensa. Aqui em nenhum momento fala que ela fez outro voto e pediu outro menino a Deus, mas Deus deu a ela. Né? Deus deu a ela muito mais, deu mais 5 crianças para ela criar, enquanto que Samuel ficava sendo criado pelo próprio Deus. E a palavra do Senhor diz que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Ele era um menino diferente, ele era um menino que tinha um brilho diferenciado na sua vida. Ele tinha uma aliança com Deus, o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz, agora o terceiro item, a respeito de Samuel. Quem foi Samuel? Quem foi o menino do voto? E crescia Samuel, versículo 19 do capítulo 3 de 1 Samuel diz, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel se tornou um grande profeta em Israel, como um dos poucos profetas mencionados na palavra de grande poder. Assim foi Samuel. A palavra de Deus diz que nenhuma das palavras de Samuel caía no chão. Ele era um homem que, quando ele abria a boca, se cumpria a profecia. Ele era um homem que tinha autoridade no mundo espiritual. Ele é um homem que cumpriu os seus votos. Ele foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel. Ele foi juiz de Israel também, embora sendo profeta. Ele também governou a nação. Ele ungiu o rei Davi, rei, tudo debaixo da orientação divina do Espírito Santo, e quantas outras coisas, e quantas profecias, e quantos feitos, de maneira que Samuel ele era respeitado na vista de todos os habitantes de Israel, porque ele tinha um voto, e ali o Espírito do Senhor o conduziu por toda a sua vida devido à aliança que a sua mãe fez com ele. Que você, mulher de Deus, que ouviu essa mensagem, possa entender, que você possa compreender a força de um voto, a força de uma aliança que se faz com Deus. Que você seja uma Ana dessa geração dentro daquilo pelo qual o Senhor te levantou a derrotar. A dificuldade que Deus levantou você para vencer. Que você seja uma Ana, que você seja uma vencedora, que você seja uma mulher vitoriosa, uma mulher que dê o exemplo de uma cumpridora de voto, de aliança, de fidelidade, porque o Senhor tem para ti um fruto maior. Então, quanto maior o voto, maior a unção, maior o poder. Assim foi na vida de Samuel. Quanto mais forte o voto, mais forte a unção de Deus, mais forte o respaldo, mais forte aquilo que virá ao teu encontro. Porque Deus, ele valoriza aqueles que são fiéis à aliança. E Deus respalda com poder, com fogo, com selo da promessa. Deus galardoa, Deus dá felicidade, Deus mostra a diferença nessa terra. Então, você tem passado dificuldade, alguém da sua família, você tem passado por problema, é o marido que é alcoólatra, é o filho que é na droga. Qual é o teu problema? Qual é a situação que você não consegue resolver na tua vida? Eu te pergunto hoje? Pois vote um voto ao Senhor. Entre no secreto, assim como Ana fez, e faça um voto. Mas não chegue a Deus de mãos vazias, não. Faça um voto. Mas não é qualquer votozinho, não, sabe? Não é qualquer, não. Tem que ser um forte. Tem que ser uma coisa que mova os céus. Porque Deus sabe aquilo que dói. E é esse aí. É esse voto. É sacrifício, irmãos. Sabe? Para você
Quebrar uma maldição de geração é sacrifício. Não esqueça essa palavra. Guarda ela no teu coração e vai orar. E mude a sua atitude. Se levante e vá na presença de Deus, conhecer o Deus de que você ouviu falar. Tenha uma experiência com Deus e seja como Ana. E que Deus abençoe a tua vida, mulher. E que você seja a próxima ou o próximo a dar o seu testemunho aqui na igreja, que eu quero te conhecer. E que você conheça a Deus. E que muitos conheçam a sua história. Em nome de Jesus. Amém.